A gente vai falar de Alemanha, principalmente hoje, né, Ana Prestes? E também quero dar uma boa tarde para quem assistir a gente no domingo, né? Tem uma audiência muito boa que acompanha esse programa que é reproduzido no domingo. Então também quero dar, e se você está na sua tarde de domingo, uma boa tarde aí para todos e a todas. Ana Prestes, boa tarde. Hoje vamos falar de Alemanha. Exatamente, uma eleição muito importante. Já se sabia que seria uma eleição importante pelo significado de encerrar aí uma verdadeira era Merkel, né? 16 anos de liderança no governo da chanceler Angela Merkel, da aliança CDU-CSU, né? E, para além disso, há muitos elementos importantes de mudança na composição do parlamento. Pela primeira vez aí, depois de muito tempo, o SPD chega na frente, apesar de ser assim, bem apertada essa diferença, mas chega na frente. E a gente vai conversar sobre isso hoje aqui, para esclarecer a dúvida de todo mundo e aprofundar um pouco nesse tema, né? Exatamente. Muita gente fez comparações entre o SPD e o PT, como se fosse um PT alemão, né? A gente vai entrar um pouquinho nesse debate aqui hoje, falar um pouco sobre isso, né? Vale destacar que o ex-presidente Lula celebrou esse resultado do SPD, que ainda não está totalmente ganho, né, Ana? A gente ainda vai ter os desdobramentos desse resultado. Eu queria colocar aqui, antes da gente chamar o Christoph Hauser, que vai entrar aqui conosco, que é representante da Fundação Frederic Ebert no Brasil. Isso, Frederic Ebert no Brasil. Vai comentar aqui conosco. Frederic Ebert foi o primeiro presidente da Alemanha depois da redemocratização, da reunificação. E ele era do SPD. Então tem aí uma certa relação que a gente vai conversar aqui hoje. Queria trazer, então, as bancadas, como é que a gente ficou de bancadas, Ana? O SPD vai conquistar 206 assentos, né? Essa projeção aí foi feita pelo Opera Mundi. Então, o SPD ganha 53 assentos. Os sociais-democratas, né? CDU, CSU, tem 196, né? Cai 50 assentos. Os verdes têm aí uma vitória importante, um aumento importante também, 118 assentos. E os liberais, 92 assentos. Que vão ser eles que vão dar meio que seu fiel da balança, né, Ana? Isso, eles e os verdes principalmente, né? Inclusive hoje está aí nas capas de todos os jornais, os portais, como vão ser essas negociações, né? Porque quem fizer um casamento aí com os verdes já estará muito perto de ser de ser a coalizão governante, né? E também os liberais saem bem posicionados para essas negociações, sendo que os verdes têm mais proximidade com o SPD e os liberais com os conservadores, né, da CDU, da CSU, que são os democratas cristãos aí. É isso aí. Olha, vou botar de novo aqui, então, o gráfico. Tá quase um empate, deu quase um empate, né? A gente vê pela essa divisão como é que fica isso. Para o SPD conquistar a maioria, ele precisa dos verdes e dos liberais, senão não tem maioria. Então, eu queria já chamar para aqui para a nossa conversa o Christoph Hauser, que vai comentar um pouquinho sobre esse cenário, cientista político. Boa noite. Boa noite, Ana, boa noite, Lucas. Um prazer estar com vocês esta noite. Boa noite, Christoph. Muito obrigada por ter nos atendido aqui nesse convite. Eu acho que você vai poder iluminar muitos aspectos desse debate, né? Nós conversávamos um pouco, né, até antes do programa, é bem diferente, né, o sistema político brasileiro, o sistema político alemão, as eleições. Então, obrigada de novo por você estar aqui com a gente. Não, obrigado a vocês, um grande prazer. Gostaria, antes de começar, agradecer ponto. Sou representante da Fundação Friedrich Ebert no Brasil, nome difícil para os brasileiros, sei. Então, cortamos isso, está FES Brasil. Mas gostaria de aclarecer que eu estou aqui falando como Christoph e não como representante, porque as minhas intenções podem ser diferentes pela fundação. E outro ponto, somente aviso histórico, Friedrich Ebert foi o primeiro presidente da República Weimar, uma posição histórica. Desculpa para falar disso, mas acho que é importante também. Sim, importante. Um prazer estar com vocês. Foi presidente lá no começo do século XX, na República de Weimar.
Bom, Christoph, É isso aí. posso aqui começar a chutar a bola inicialmente, Lucas? Eu queria te perguntar, Christoph, qual é a diferença dessa eleição, né, que houve no domingo? Ela pode ser considerada uma eleição histórica que vai impactar a vida política da Alemanha e, consequentemente, da União Europeia e de todo mundo, porque a Alemanha tem um papel muito importante no mundo, né, como um todo. Então, eu queria deixar essa pergunta para você. Qual o significado histórico dessa eleição? Muito obrigado por essa pergunta, Ana. Sim, de verdade, foi uma eleição que não havia antes, não? Então, por várias razões. Temos, em primeiro lugar, uma chanceler que sai do governo de 16 anos de governo, uma eleição onde ex-chanceler ou ex-chancelera não vai estar disputando por reeleição, que não aconteceu antes, e isso muda a dinâmica da eleição, e acho que podemos falar sobre isso depois também. E, obviamente, estamos agora em crise, não? De crise da pandemia, que afeta bastante no mundo, mas especialmente também Europa e Alemanha, e isso também tem um impacto grande também pelas eleições e sobre os temas sobre que vamos falar. E, claro, obviamente, estamos também em crise da clima. Então, não somente pandemia, sino crise climática, que também na Alemanha foi muito visível e cada vez mais forte e mais se sente cada vez mais, inclusive durante a época da disputa da eleição. Então, vinculado todo nisso em vista, essa eleição foi basicamente uma eleição de direção. A pergunta onde vai a Alemanha, quais são as visões, quais são os temas para o futuro e quais são os candidatos e candidatas e quais são os partidos que podem guiar esse caminho. Então, isso basicamente porque essa eleição foi tão importante e tão especial esta vez na Alemanha. Essa questão do clima que você falava, ele explica um pouco o crescimento dos verdes, do Partido Verde. Eles cresceram bastante no último período, né? Impactaram bastante nessa eleição e podem ser definitivos para a formação de um novo governo, não? Sim, eu acho que aí já entramos depois para uma questão mais complexa, como formar esse novo governo. Mas primeiro a sua pergunta dos verdes. Sim, certamente os verdes tiveram sempre esse tema do clima e esse tema agora é um tema essencial para a Alemanha, para o mundo. Então, eles fizeram algo que nunca fizeram na história dos verdes. Eles colocaram uma candidata, Annalena Baerbock, como candidata de chanceler. E eles tiveram push para as pesquisas de indicações de eleições, chegaram até 26%, mas depois baixaram bastante e chegaram agora para resultado de ao redor de 15%. Vocês apresentaram agora os resultados. Então, foi uma discussão grande, inclusive também vi aqui em Brasil, mas também internacionalmente, se agora temos 3 partidos grandes, basicamente. A indicação agora que vemos os resultados ainda não. Temos 2 partidos que estavam muito altos antes e caíram também, a SPD, os socialdemokratas, os conservadores, a CDU, CSU. Mas eles basicamente saíram como os partidos com a maioria de los votos. Mas é um ponto importante, acho também, porque tanto e vocês apresentaram os resultados agora, tanto a social-democracia como a CDU não chegaram mais que 26%. E isso também é algo novo na Alemanha, porque não temos nenhum partido que está acima de 30%, e isso faz um pouco mais complexo a construção agora de um governo dentro da Alemanha. Mas que se pode falar, e acho que é uma indicação importante de falar, que a social-democracia estava por muito tempo por ao redor de 15% e ao final saíam como vitorioso com 25, 26% ao final, 25,7% de verdade.
E, interessantemente, eles cresceram em comparação das últimas eleições, mientras que os conservadores caíam bastante por alrededor de 9 pontos. Então, você vê uma dinâmica oposta que também implica um certo desejo dentro da população alemã para uma mudança. E uma outra indicação importante, porque é diferente das eleições aqui, você não vota para um candidato direto, mesmo que toda a campanha for muito personalizada, mas você vota para partidos. Então, mas se você pudesse votar diretamente para um candidato, aí Olaf Scholz tivesse ganhado muito mais longe dos outros dois candidatos e candidato de CDU e os Verdes. Então, são indicações, acho que é importante também, que também implica qual é a legitimidade, porque a SPD, mesmo com essa distância marginal, mais ou menos, para os conservadores, tem uma legitimidade de criar um governo agora. Sim, mas a criação do governo é algo complexo que poderíamos falar agora. Pode demorar meses, né? Eu ouvi falar que já se fala na Alemanha que vamos passar o Natal com Merkel, ainda vamos passar o Natal com Merkel, em dezembro ainda estaremos com a Merkel no governo. Você acha que pode demorar assim, tantos meses? Sim, foi umas brincadeiras na Alemanha que a Angela Merkel precisa preparar agora suas saudações de Natal e do Ano Novo outra vez. Então, brincadeira à parte, não? Isso pode demorar também, porque se vemos sempre, se você quer criar um governo, você sempre precisa criar uma coalição, porque como funciona, como acabei de falar, você não vota para um candidato, sino para um partido. E esses partidos, em turno depois, votam para quem vai ser o líder do governo, o chanceler, dentro do parlamento, do Bundestag. E para ser eleito como chanceler, para ser eleito como líder desse governo, você precisa da maioria absoluta. Então, mais que 50% nos primeiros ciclos de votos. Então, para criar isso, ou você tem a maioria absoluta, que é improvável, e como vemos agora na divulgação de los votos, ou você criar uma coalição. Você cria uma coalição com outros partidos. E isso é onde vai estar interessante agora nos próximos meses, porque você tem várias opções, mas eu acho que são duas opções que são mais viáveis e uma que está ainda mais viável agora. E essa é a coalição com os verdes e os liberais. Os verdes ganharam mais ou menos de 15%, os liberais um pouco mais de 11%, e com vinculando essas duas, você chega a uma coalição. Mas eu não falo para a SPD, eu não falo eu falo para mim agora, a análise é agora que entramos em umas discussões que podem demorar, porque tem algumas questões que são onde o vínculo, especialmente entre os verdes e a SPD, está mais perto, mas as divergências por outros pontos estão um pouco mais grandes. Então, isso pode demorar semanas, se não meses. Última vez, quando tentaram de criar uma coalição de 3 partidos, essa demorou vários meses até que, ao final, chegamos a uma grande coalição que somente são isso foi nas eleições de 2017, né? Em que se demorou muitos meses. E isso é uma coisa que eu queria também te perguntar, antes do Lucas também perguntar. Nas eleições de 2017, o SPD resistiu a fazer a coalizão, né? Aí a gente tem um mapa daquilo que você falava, né? Como o SPD, CDU, CSU são as duas correntes estruturantes, né? E como os verdes agora... isso ainda está até 2017, esse mapa. Daqui a pouco a gente vai ver o resultado de 2021. Então, isso que eu queria te perguntar. O SPD, depois da eleição de 2017, não queria se aliar com a Merkel, mas depois de muitos meses acabou se aliando, né? Então, como que você avalia, como cientista político que você é, mas como você avalia
Isso foi um acerto do SPD ter feito parte dessa aliança e hoje ter um candidato como Olaf Scholz, que suplanta o Amir Laschet, que é o candidato da Angela Merkel, que sai com uma aprovação grande, né? Então, essa é uma coisa que muitas pessoas nos perguntam, né? Sobre algo que parece um pouco contraditório, né? Essa presença dele do SPD nessa grande coalizão pode ser parte da explicação dessa vitória? Então, lo que es importante, acho que de entender es por qué eles não queriam entrar nessa coalição, não? Foi uma situação onde tentaram já uma coalição da liderança da CDU com os verdes e os liberais. Então, essas discussões, essas negociações foram muito tempo. E ao final de várias semanas, meses, essas negociações implodaram, ou seja, não funcionou, não chegou a um fim. Então, qual foi a alternativa? Ou entrar em novas eleições, e isso tive uma grande risco de que a extrema-direita, onde, não sei se vocês lembram, mas havia uma discussão muito grande de migração grande, especialmente em 2015, e a partir de 2015 até as eleições, então dominou bastante e cresceu uma extrema-direita, se chama AfD, que já entrou no Bundestag, no parlamento alemão. Então, teve uma chance alta de que, para uma nova eleição, essa extrema-direita vai aumentar ainda mais. Então, foi uma decisão de ou tentamos e arriscamos essa nova eleição, ou entramos numa grande coalição para governar e para tentar realmente influenciar, de uma certa forma, esse governo. Mas o que é complicado de uma grande coalição, e isso vimos nos últimos anos, e vimos por os anos onde estava uma grande coalição, é basicamente uma coalição, um governo de compromisso, certo? Porque vocês trabalham com um lado político que não é o seu lado. Então, muitas vezes você se encontra ao meio caminho. Então, muitos analistas falam também que você não tem avanços em alguns pontos essenciais, não? Na digitalização, na infraestrutura, enfim, por vários pontos que deveriam ser avanços. Se fala também que muitos avanços foram feitos justamente para a social-democracia, mas a social-democracia falam que esses avanços hubieran sido ainda maior se não tivesse a coalição com os conservadores. Então, se você me pergunta como cientista política, eu diria que para a democracia, uma grande coalição somente deveria entrar em exceções, porque você sempre entra nessa discussão de meio caminho, de compromisso, e é difícil de realmente ter um avanço. E por isso eu acho que a possibilidade de entrarmos agora outra vez em uma grande coalição é bastante, não está nulo, mas está bastante menor. Então, eu acho que vão tentar todo de entrar em uma coalição com 3 partidos. Essa grande coalizão seria uma coalizão com o CDU, né, que ainda tem essa cogitação, né? Então, você acredita que não seria esse o caminho, né? Eu acredito que não, porque tanto a SPD como a CDU não têm grande interesse de entrar nisso. E seria também uma grande coalição em vez. Então, antes, a liderança foi de Angela Merkel, da CDU. Esta vez seria por a liderança de Olaf Scholz e da SPD. E também é outro ponto que tudo indica agora que tem umas discussões, umas fraturas dentro da CDU-CSU, porque não podemos esquecer que isso foi resultado historicamente ruim para o partido. Nunca na história do partido chegaram a esse resultado. Então, eu acho que o interesse não está muito grande e tem indicações que não vai acontecer.
mas nunca se sabe. Algo similar se falou em 2017 e, ao final, chegamos a uma grande coalizão, mas eu acho que agora a chance está ainda menor. Queria trazer aqui rapidinho os comentários aqui no nosso chat. Queria pedir para quem está nos acompanhando que mande perguntas, se quem tiver dúvida, quem tiver alguma pergunta para fazer. Aqui a gente também está muito aberto, né? O pessoal está comentando algumas coisas, mas não são exatamente sobre a pergunta, né? Leda deu boa noite, chegou agora há pouco. O Luiz Eduardo, boa noite também. Boa noite para Maria Angélica Kuldberg, que nos acompanha aqui sempre. Eu separei aqui duas manchetes que eu queria que, Christoph, você pudesse comentar sobre elas. A primeira é uma da... Peraí, tem tanta coisa que eu separei aqui que... achei. É o País. Vitória de Olaf Scholz na Alemanha reaviva a social-democracia europeia. Futuro executivo alemão ainda não está definido, né? Mas o País já chancela aí. Surgidas negociações entre partidos, deverá encarar decisões importantes como a reforma fiscal e o posicionamento da União Europeia perante a China. E tem uma outra, que é da Jacome Brasil, que é a Alemanha foi ruim para a Europa e para o mundo. Eu queria lhe perguntar como é que você enxerga esse legado de Angela Merkel e os principais desafios para esse momento de agora, né? Que, enfim, a Europa está vivendo essas questões todas, né? Enfim, de perda até de protagonismo. Como é que você enxerga essa questão? Lucas, eu acho que são excelentes perguntas, porque ponto que não mencionei, estamos também em uma transição profunda, não? No mundo, na geopolítica mundial. Então, temos crescimento da China, a questão como se desenvolve a relação entre China e os Estados Unidos. Temos questionamento como desenvolve a União Europeia. Aí muitas perguntas são sobre o meio ambiente, mas muitas também sobre financiamento e a própria democracia, não? Temos algumas democracias dentro da União Europeia que são dizendo na forma diplomática que são muito questionáveis, não? A Hungria está muitas vezes citado. Então, nesse sentido, a esperança, como eu interpreto essas manchetes, é que com uma social-democracia que não somente surgiu agora, outra vez em Alemanha, sino também você vê nos países nórdicos, por exemplo, não? Onde recentemente em Noruega tem governo novo também de sigla social-democrata, que isso pode mudar também da forma de como o continente está. E, ao final, também dentro da União Europeia, onde tem algumas mudanças. Porque as questões são, basicamente, uma questão de que rol deveria ter, por exemplo, o Estado. Quanto dinheiro você inercia, como você aumenta via financiamento, via investimentos do Estado, por exemplo, a economia. E aí, a ideia da social-democracia está fundamentalmente, e sabemos tudo bem, diferente que a vista liberal ou conservadora, nesse sentido. E o que Olaf Scholz apresentou também durante a pandemia é que há uma vantagem de aumentar, por exemplo, financiamento durante a crise. Não temos financiamento de centros de bilhões de euros dentro da União Europeia. Temos, por liderança também de Olaf Scholz, agora imposto mínimo de empresas mundialmente, por as grandes empresas de 15%, mas eu acho que isso é pouco a esperança que lidera isso. E não gostaria de comentar sobre Angela Merkel. Eu acho que todo mundo pode ver os análises e ter como aí uma indicação ou uma ideia de sua gestão, onde tem sombra e luz, acho também, não? E esse artigo de The Economist foi muito crítico, mas vincula também em alguns pontos que acabei de falar, não? De qual é a visão para o futuro, como você interpreta o rol do Estado, onde você quer chegar em vista da crise econômica e na crise climática. Então, acho que essas são perguntas essenciais e vínculo importante da social-democracia é justamente apostando a uma transformação socioecológica,
onde você está vendo a crise do clima, mas também vincula isso com as perguntas sociais, porque o que vemos também é crescimento da desigualdade também dentro da Alemanha. Então, a pergunta é também como você financia uma transformação ecológica e vincula isso com uma política social. E acho que isso é a questão, e acho que isso é porque foi elogiado tanto o resultado pela SPD agora. Eu queria trazer aqui um encontro que você participou desse encontro, né, com o ex-presidente Lula, e se pegar aqui a manchete da Fórum, né, Lula se reuniu... Tá difícil de ler aqui. Um dia após a vitória da SPD na Alemanha, Lula se reúne com representantes de fundação ligada à sigla no Brasil. Eu queria que você comentasse, Christoph, se pudesse, sobre como é que é a relação da fundação com movimentos sociais no Brasil, com partidos, como é que é isso? Porque até para a gente, nossa chamada hoje, né, é sobre o que o Lula teria ganho também com esse resultado e Bolsonaro teria um incômodo com esse resultado, né, de como pode ser uma futura relação, e até no próprio, a questão dos verdes com o Bolsonaro também tem toda essa relação, né? Se pudesse comentar brevemente sobre isso, não só no Brasil, né, mas com movimentos e partidos também na América Latina, que a Fundação tem um certo diálogo, né? Sim, aí comentário também de Machete, não sou representante da sigla da social-democracia aqui, sino estamos na Fundação Política Social-Democrata, mas estamos com uma certa independência também aqui. Eu acho, sim, temos uma relação histórica com Lula e com o PT, estamos trabalhando com o PT já há muito tempo, nós na Fundação, estamos muito tempo por aqui, mas como falei no início, estou falando aqui também comentando como Christoph, tentando de ser experto maior que posso ser, mas a social-democracia alemã e a social-democracia da América Latina, na esquerda, o progressismo, está historicamente também vinculado e nós estamos seguindo nesse caminho. E é uma especulação um pouco quais são os resultados agora das eleições e como pode afetar agora a relação internacional, mas somente quero mencionar e destacar outra vez, e acho que isso foi muito claro, que as verdes e também a social-democracia estão apostando em uma transformação socioecológica e está tentando de criar as relações que algo está muito claro, que você não vence a crise climática dentro de um país, senão é uma questão mundial. E a pergunta é como juntar esses esforços mundialmente, e acho que isso é uma questão que esse novo governo, quem seja, esse novo governo vai enfrentar. E não somente a social-democracia, acho que todos os partidos que estavam na disputa pela eleição deixavam bem claro que a crise climática é real e que tem que fazer algo sobre essa crise climática. Todos os partidos, menos a extrema-direita. Então, não importa quem vai estar dentro do governo desses partidos democráticos que agora são na discussão, acho que o tema de mudança climática vai estar enfocado muito forte, mas eu acho que com mais mais rigor dos verdes, da social-democracia, que por exemplo, de outros partidos. Christoph, uma última pergunta antes da gente te liberar, te agradecendo muito por esse tempo. A esquerda de Link veio mais fraca, né, dessa vez, né? Eu vi que a juventude, eu estava vendo alguns dados, jovens votando muito nos verdes, também teve muitos jovens votando nos liberais, e o SPD também pegou muitos votos da juventude. Como que você explica aí, como cientista político, essa queda de representatividade de uma esquerda mais tradicional, digamos assim, né?
O sea, que vemos es que los jóvenes, você pode votar pelo Bundestag a partir de 18 anos, não? Então, se você vê quem votou em que coorte de idade, você vê desde 18 anos até 24 anos, a maioria dos votantes votaram para os verdes e os liberais. E se você vai mais para os mais velhos, a partir de 60 anos, você vai ver que os partidos tradicionais são os mais votados. Então, isso implica também que os jovens estão percebendo que precisa uma mudança. Então, tem que pensar, não, de as pessoas que votaram a primeira vez não conhecem outro chanceler que Angela Merkel, porque estavam 2 anos quando a Angela Merkel entrou a primeira vez no governo. Então, este desejo de ter uma mudança é muito grande. Mas não somente é muito grande das votantes que votaram para as verdes, por exemplo. Porque se você vê e analisa quem entrou agora no Bundestag, você vê que, por exemplo, pela sigla da SPD entraram 23% que são 35 anos ou menos de 35 anos. Então, isso também vai mudar de uma certa forma. E isso acho que é um ponto também, somente para terminar, mas para indicar que o novo Bundestag está agora mais jovem, mais feminino como antes, um pouco mais diverso como antes. Mas também temos longo prazo para chegar, não? Temos mais que 30% de los diputadas femininas, mas eu acho que ainda temos longo prazo para chegar a uma igualdade entre o gênero, não? Porque também se vemos os votantes jovens ou os que entraram como jovens, aí temos também uma desbalance de gênero. Então, acho que é tema que justamente agora e hoje também mencionar que é tema importantíssimo também para a Alemanha, também para as próximas eleições e para criar espaço justo e aberto para todas e todos. Muito obrigado, Christopher, pela participação aqui. É um grande prazer aqui ao Fórum Global recebê-lo nesse programa de hoje, nessa análise ainda inicial das eleições, né? A gente vai ter ainda bastante coisa pela frente nessa construção de gabinete. A gente espera contar contigo em outra oportunidade também. Foi um prazer falar com vocês, Ana, Lucas, e contem comigo. Estou à disposição e boa noite e bom trabalho para vocês. Muito obrigado. Muito obrigada, Christopher. Depois vamos te consultar mais no futuro. Vamos falar mais, sim. Um abraço. Abraço. Tá aí, gente. Agradecer mais uma vez aí pela participação. E eu queria trazer uma notícia, Ana, que a gente não podia falar de Alemanha sem falar dela, né? Eu não queria botar o Christopher nessa situação embaraçosa de comentar sobre essa notícia. Um grupo de artistas decidiu dar um golpe histórico na extrema-direita, no AfD. Eles criaram uma empresa falsa de distribuição de panfletos, firmaram um contrato e jogaram no lixo 72 toneladas de material da extrema-direita alemã. Olha, Ana, como é que você enxerga essa situação, Ana? Achei genial. Eu achei que foi ótimo, assim, porque tá na guerra política, né? Tá na disputa. Realmente, se a gente pudesse fazer esse tipo de ação civil direta e jogar na lata do lixo montanhas de fake news, né? Que a gente tem diariamente aqui no Brasil, seria fantástico, né? Seria maravilhoso. A gente faz essa luta nas redes, né? Eu acho que a gente precisa fortalecer muito ainda nosso marco legal, nosso marco civil da internet, tudo para que a gente possa chegar nesse lugar, né, de não precisar fazer esse tipo de ação. Pois é, a ação foi divulgada aí nas redes hoje, né, chamou muita atenção. O AfD disse que vai processar. A AfD, gente, para quem não está se localizando, é aquele partido daquela senhora que veio ao Brasil, que tem parentesco com o ex-ministro de Hitler, que encontrou o presidente Jair Bolsonaro, né? Aquele partido que é neonazista. Então, essa ação aí
contra eles. Olha, queria dar boa noite aqui para a Andréa Diesel, que está nos acompanhando. A Maria Pozobon, bom demais ouvir vocês, muito obrigado. O Lene também mandou boa noite. Lene ou a Lene, não sei. A Fátima também, boa noite. Bom, gente, bom que tem o pessoal nos acompanhando aqui. Eu queria trazer, Ana, a gente falou semana passada muito sobre a questão da ONU, da Assembleia Geral da ONU. Continuou, né? A gente não conseguiu acompanhar todos os discursos, porque é impossível, né? É muita coisa para falar. É muita gente falando na Assembleia Geral da ONU, mas eu queria destacar alguns discursos que a gente teve essa semana. O primeiro deles foi o discurso da Bolívia, né? O presidente da Bolívia, Luiz Arce, foi à tribuna, fez um discurso bem tranquilo, né? Foi um discurso, não teve porrada, nada disso. Eu achei um discurso bem tranquilo, mas ele falou de pontos importantes, falou sobre o golpe de 2019 e citou a Organização dos Estados Americanos, a OEA, apontando que a OEA foi responsável pelo golpe. E, além disso, citou o governo argentino de Maurício Macri. Os dois participaram do golpe. Então, foi aí um discurso interessante, né? Não foi o mais eloquente, não foi o mais firme, mas foi um discurso importante para posicionar a Bolívia aí no mundo nesse período, né, Ana? Sim, eu achei muito importante, eu achei que foi muito corajoso da parte dele, e tranquilo porque é o jeito dele mesmo, né, de falar, mas ele deu nome aos bois, né, ele falou das investidas golpistas e falou do Macri, porque a gente já comentou isso aqui, né, várias vezes, há provas de envolvimento do governo da Argentina, do governo do Equador também, que são provas mais fortes, mais contundentes, inclusive de envio de pessoal, envio de armamento, uma série de facilitações também para os golpistas, né? Que é muito grave, né? Você pensar que a OEA ela fez aquele circo todo, né? Porque tinha que teria fraude nas eleições como uma forma de acobertar um golpismo escancarado, né? Então, eu achei muito corajoso e eu acho muito interessante essa iniciativa desse eixo aí, México, Bolívia, Argentina, né? Fernandes, Lúcio, Arce e Obrador, que eles estão fazendo um enfrentamento coordenado com relação à OEA e o papel do Luiz Almagro hoje na liderança da OEA e de desmontar esse instrumento, que acho que eu também já comentei aqui, né? É um braço do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que já há muito tempo fica aqui fazendo, às vezes, de um departamento americano golpista mesmo, né, com relação aos países latino-americanos. Quase um segundo comando sul, né, Ana? Eu queria também destacar o discurso do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, mandou um vídeo para a Assembleia Geral da ONU, e trouxe um trecho que era uma resposta ao Ivan Duque, né? A gente comentou semana passada que o Ivan Duque tentava atrapalhar as negociações na Venezuela, e o Maduro falou disso. Ele falou que a Colômbia busca atrapalhar, destacou o diálogo e fez uma crítica bem dura dos Estados Unidos também, né? Como não podia deixar de ser, falou que as sanções são cruéis e criminosas e, enfim, exaltou o diálogo de paz, que a gente vai comentar daqui a pouquinho também sobre esse avanço do diálogo de paz. A gente teve também... deixa eu ver aqui. Teve discurso de Cuba também. Argentina, teve Cuba, Argentina também, do Fernandes, né? A gente comentou do Fernandes? Não. Comentou brevemente, porque dia? Tá. Foi meio que ao vivo, né? Se quiser acrescentar alguma coisa sobre a gente comentar. Agora que eu lembrei, foi na hora. É que depois que eu fui prestar atenção no discurso dele, ele falou uma coisa muito interessante do deuticídio, né? Tipo assim, que a Argentina sofreu um suicídio pela dívida, né? Dando uma explicação econômica para o que eles estão passando, né? Mais uma que sobrou para o Macri, né? Nessa reunião. Macri está em maus lençóis. Inclusive, ontem teve investigação nova dizendo que ele teria retirado um presidente do Banco Público. Coisa na Argentina está quente, né? Se vai chegando as eleições, vai esquentar cada vez mais. Teve um discurso muito interessante, Ana, que foi o da primeira-ministra de Barbados, Mia Motley, que ela fez um discurso cobrando os líderes mundiais a ações mais firmes.
Eu não sei porque me pareceu, assistindo a Assembleia Geral, que estava tudo normal, que a gente não está no meio de uma crise mundial, de pandemia, que a gente não está às vésperas do colapso global. Tudo tranquilo, os discursos meio na mesma de sempre, ninguém fazendo uma grande apresentação de algo contundente para o mundo. Também não é momento, né? Eu acho que a gente está por um momento de extrema-direita que deu uma fracionada nos organismos multilaterais. O Trump teve esse papel aí. Mas chama muita atenção. Achei o discurso dela muito interessante. Porque, enfim, Barbados é uma ilha no Caribe, uma ilha pequena, e ela deu um esporro assim, mundial, que teve repercussão para o tamanho do país, né? Então, foi muito interessante por isso. Não sei se você chegou a ver esse discurso. Eu achei... Esse discurso fez sucesso, porque estava tudo muito morno, né? Mas eu acho que é porque ano passado foi bem tenso, né? Esse momento de setembro, né? Eu acho que foi jogada muita energia naquela Assembleia Geral da ONU do ano passado, por conta dos 75 anos. Então foi um momento de celebração, e eu acho que a gente ainda estava num impasse, vai ter vacina, não vai ter vacina, Estados Unidos, muita gente morrendo, aquela confusão toda. Então, eu acho que a adrenalina toda da Assembleia Geral da ONU do ano passado, nesse ano, dissipou bastante, né? Tanto é que, fora o discurso do Biden, que é uma novidade, né? Os demais discursos, mesmo onde houve troca de líder, como no Irã, mas os demais, Putin, Rússia, Xi Jinping, China, mantiveram o mesmo diapasão, o mesmo sentido, aprofundando o que já estavam propondo, né? Então eu penso que realmente os pontos de destaque dessa Assembleia foi a própria fala do Biden, porque todo mundo, primeira vez que ele está falando como presidente eleito, essa fala de Barbados, e o mais realmente não se destacou tanto, né? E a vergonha internacional nossa, que a gente nem precisa ficar falando muito também. Pois é. Não, eu estava esperando muito o discurso do México, e eu achei meio... Também foi isso, mais do mesmo, né? Porque eu estava esperando que ia ter um discurso que fosse impulsionar toda a construção que o México está fazendo regionalmente, mas eu achei que foi um discurso que cumpriu com o seu papel, mas não trouxe aquela coisa, né? Aquele caldo que podia entornar, que não entornou em nenhum outro discurso, né? Talvez. Então, acho que foi isso mesmo. Acho que essa avaliação é bem esse... Como é que foi o clima na ONU, né? E também é isso, né? A primeira voltou a ser presencial, as coisas estão meio estranhas. Teve uma cobrança muito importante, né? Que é a questão das vacinas para os países mais pobres. A gente teve essa demanda aí muito importante. E também fica todo mundo naquela da COP26, né, Ana? Que vai ser em Glasgow, que está todo mundo nos preparativos, mas as coisas não andam, né? Que eu acho que também talvez seja isso também o grande impasse dessa Assembleia Geral, que não tinha muita novidade para falar sobre a questão ambiental, né? Sim, porque a questão da pandemia já não está mais tão dramática, porque querendo ou não, a questão da vacina, ela aplacou, né, o drama, de uma certa forma, embora isso não quer dizer que não esteja faltando muita vacina para muitos países, né, para muita gente. Mas eu acho que o grande drama, e que seria o drama do ano passado não fosse a pandemia, é a questão ambiental e climática, e há realmente um impasse aí, como você falou, e todas as energias estão focadas aí no que vai ser Glasgow, né? No que vai ser a COP26. Acho que toda a adrenalina está focada para ali. É isso. Não, e também é aquilo, né? A gente tem poucos países com vacina, mas são os países que tiveram mais mortes, né? Então acaba que o drama realmente dá uma certa estancada, apesar do resto do mundo necessitar aí de vacinas. Queria passar então para a nossa pauta. A gente já falou bastante aqui sobre a questão da Assembleia da ONU, né? Vamos continuar de olho nesses assuntos, mas parece que não teve nada muito novo, né, Ana? A gente teve a promessa de um novo pacto, mas não ficou para essa semana. A Venezuela, por sua vez, tem avançado nos negociações, né? E tem uma novidade aqui, notícia do Opera Mundi. Após a terceira rodada de negociações, o governo da Venezuela e a oposição ativam um mecanismo de consulta. O processo de diálogo busca soluções conjuntas para o país. Delegações rechaçaram ataques contra famílias venezuelanas ocorridas no Chile.
Então a gente tem um avanço cada vez mais interessante aí desse processo de diálogo na Venezuela, né, Ana? Apesar de ter muita gente tentando atrapalhar o processo, né? Sim, essa questão no Chile foi horrível, né? Você viu? Vocês acompanharam? Não sei, pessoal, mas foi eu não sei se foi bem uma praça, um lugar onde estavam algumas famílias venezuelanas acampadas e os carabineiros, daquela forma deles, chegaram, assim, foi horrível. Foram cenas muito, muito, muito tristes. Logo o Chile, né, que tem a alta comissária de direitos humanos da ONU, né, Michelle Bachelet, hoje no comando também do Conselho de Direitos Humanos, então foi terrível. Teve uma coisa interessante também sobre Venezuela e as negociações, é que na Assembleia Geral da ONU, a primeira-ministra da Noruega, que é oficial mediadora da negociação, criticou os direitos humanos, a política de direitos humanos na Venezuela. E aí deu um estresse, o Maduro reagiu e chegou até dar uma paralisada na negociação, né? Então, esses últimos dias, a costura que foi feita antes de começar, se eu não me engano, começou oficialmente ontem, a terceira rodada, foi segunda-feira, foi para aparar essas arestas. E aí as autoridades norueguesas, eu esqueci o nome, depois eu vou lembrar o nome dele, mas é o negociador pela Noruega, Islander, uma coisa assim. Nigel Islander, uma coisa assim, ele teve que vir explicar e falar que a Noruega é neutra, não está tomando partido de ninguém, apesar da fala da primeira-ministra, etc. E foi aí que as coisas entraram no eixo, né? Só para quem está nos acompanhando lembrar, o México é sede, né? É tipo o local neutro, né? Digamos assim, para as negociações. E há uma mediação por parte da Noruega, né? Então, essa mediação tem que ser neutra também, né? Aí, tá aí, Noruega reafirma o compromisso, né? Está aí o tweet que a Ana comentou, a posição noruega que eles botaram também no Twitter. Noruega reafirma seu compromisso com o processo de negociação da Venezuela no México como facilitador e imparcial. Enfatizamos que a recente intervenção na ONU não deveria ser interpretada como inconsistente com isso. Nosso papel depende da confiança plena de todas as partes. Deu uma crise aí, eu não tinha visto isso não, Ana. Pois é, eu achei interessante. Até a gente estava falando da Assembleia Geral da ONU, eu ia falar isso, mas eu falei, não, vou esperar chegar na parte da Venezuela e comento. Porque isso aí deu um estresse bem grande mesmo. Na véspera de começar essa terceira rodada. Essa terceira rodada, ela vem para reafirmar algumas coisas que ainda não estão completamente fechadas, por exemplo, com relação àquele território de Essequibo, né, que é da Venezuela, e que os americanos, e a OEA está metida nisso também, ficam instigando isso aí. Então, esse é um ponto que está. Com a Guiana, questão... né? Essa confusão, isso, né? Com a Guiana. Tem uma questão que eu também esqueci de comentar da outra vez, até depois eu te falei, que é com relação tem ouro, tem dinheiro preso da Venezuela, né, do Estado venezuelano, em bancos europeus, no Banco da Inglaterra, principalmente. E que ano passado, no ano da pandemia, isso foi uma luta enorme do governo venezuelano por poder acessar esses recursos para investir em políticas públicas de combate à pandemia. Isso é uma alienação do Estado, né, e da soberania venezuelana. Então, esse é um ponto também muito sensível e que está nas negociações, já teve algum avanço na segunda rodada. E tem toda uma pauta aí dessa terceira rodada, como essa questão do mecanismo de consulta. Eu acho que eles já vão chegar mais... porque essas negociações, elas são interessantes, né? Porque você parte do que é mais fácil consensuar, né? Você vai caminhando para o que é mais difícil, né? O detalhe, né? Como diria Guimarães Rosa, né? O diabo mora no detalhe. Então, o detalhe é que é difícil de ser negociado. Então, eles vão começar agora a partir para uma negociação de temas mais difíceis, né? De como conduzir processo eleitoral e todas essas garantias que os opositores pedem, né? Então, vai ser interessante. Começou ontem, está acontecendo aí nos próximos dias
esse processo. Muito bom. Bom, gente, hoje é o Dia Latino-Americano e Caribenho de luta pela legalização e descriminalização do aborto, dia 28 de setembro. E a gente teve uma votação histórica hoje no Chile, que foi a aprovação do aborto na Câmara chilena, aprovada por 75 votos a favor, 68 contra e 2 abstenções. É uma aprovação importante da despenalização no aborto até 14 semanas de votação no Chile. Você tem acompanhado essa pauta aí no Chile, Ana? Tem. Na verdade, essa pauta já é antiga no Chile, né? Mas ela sempre teve dificuldade de vir assim, para ser votada na prática mesmo. Então, isso foi uma grande vitória, viu, das chilenas, de muita insistência delas, de conseguir novamente pautar, e foi uma vitória muito importante, assim, ao lado da vitória da Argentina. Eu diria até que me surpreendeu. Eu achei que ia demorar mais. E foi muito interessante essa questão da coincidência com o dia de hoje, que é o 28 de setembro, que a gente sempre marca, que a gente fala que é um dia de ação global, mas é ação global por uma pauta do direito à legalidade e à descriminalização do aborto na América Latina e aqui e no Caribe, na nossa região. É muito interessante a gente ter como região esse dia, né? As argentinas fortaleceram muito, né, esse dia. Hoje mesmo elas fizeram lá esqueci o nome, como que elas falam, dos pañuelos, né? Uma ola dos pañuelos verdes, né? De novo. Então é uma onda verde que vai avançando, né? Outro dia a gente comentou aqui no programa sobre o México, né? Em que mais 2 estados mexicanos foi também descriminalizado. Então, aos poucos. E agora vai para o Senado chileno, né? Vamos ver como que vai ser. E eu acho que é mais... o que foi aprovado na Argentina ainda é mais forte, é mais, sabe, robusto, né? Porque teve a lei dos 1000 dias, tem toda a questão já controlada, já regulamentada pela questão da objeção de consciência, né? Que quando o médico ou a médica não querem, podem optar por não fazer o procedimento por questões religiosas, às vezes. Então, na Argentina é como se elas já tivessem controlado mais uma série de variáveis, né? Mas isso de você ir até as 14 semanas, na Argentina são até as 16 semanas, descriminalizando, né? É um avanço enorme para a saúde coletiva, para a saúde reprodutiva, para o direito das mulheres, né, chilenas ao seu corpo e à definição aí da sua vida, da reprodução da vida, né? Muito importante. Olha, a gente teve manifestação, como a Ana comentou, teve manifestação em vários países, e tem um videozinho que mostra a mobilização na Venezuela. Queria colocar aqui rapidinho para a gente. Isso, eu vi que elas também saíram, verdade. Aí, é um tema muito polêmico na Venezuela, né? Assim, é um tema polêmico em todo canto, né? Eu vi isso realmente, eu achei muito interessante. Esse vídeo é da Michelle de Mello, jornalista, que a gente tem que chamar aqui algum dia. Ela já esteve conosco aqui na TV Fórum, no Fórum América Latina. Ela compartilhou também outras imagens, né, desse dia de Rota Verde. Disse que aborto clandestino é a terceira causa de morte feminina na Venezuela. Então, a mobilização é histórica das venezuelanas. E tinha até a imagem lá, chavistas pelo direito, pela descriminalização. Então, tem um movimento importante lá na Venezuela, que a gente queria botar aqui. É muita coisa, muitos movimentos acontecendo hoje, mas trazer aqui essa movimentação. Ana, você quer comentar alguma coisa desse tema? Não, acho que não. Nós já cobrimos. Queria, então, pedir para quem está nos acompanhando, gente, a gente acabou esquecendo de fazer, você que está assistindo a gente até agora, deixe o seu like na nossa transmissão. Quem puder se inscrever no nosso canal é muito importante também. Aqui embaixo está rodando o nosso Pix, pix@revistaforum.com.br. Apoie
a TV Fórum, apoie o Fórum Global, para que a gente continue aqui nesse nosso diálogo semanal, aqui todas as terças-feiras, e também com reprisas aos domingos, falando com vocês sobre um pouquinho de internacional, falando um pouquinho do nosso globo, desse nosso planeta louco. A Aledala perguntou, Lucas assistiu algumas análises suas como entrevistado, ultimamente como entrevistador. Eu não entendi muito bem a sua pergunta, Aledala, eu acho que é porque ela ficou muito grande e eu não consegui. Se puder fazer, a gente responde aqui sem problema, se puder resumir talvez em uma mensagem só, para eu poder entender, porque eu achei que ela ficou muito longa e ficou meio confuso aqui para a gente, que as mensagens vão se atropelando, né? E para a gente vai ficando meio confuso. Eu queria puxar, Ana, a coluna do Rogério de hoje. Agora tem até a arte, ó. O Rogério mandou um vídeo lá da Argentina, diretamente de Buenos Aires, para o nosso Fórum Global. Vou colocar aqui para rodar. Olá, pessoal do Fórum Global. Estou aqui falando de Buenos Aires para contar, para desmentir uma das histórias mais disseminadas sobre a Argentina nos últimos anos. Sempre que um governo progressista, sempre que um governo kirchnerista ou peronista, como é o do Alberto, assume o poder, começam a surgir os boatos, as mentiras de que existe um êxodo de pessoas saindo da Argentina. Raramente isso é verdade. Aconteceu isso de fato no final dos anos 90, aconteceu realmente um êxodo muito grande da Argentina e já era final do governo Menem e imediatamente o governo do Fernando de la Rúa, da União Cívica Radical. Mas sempre fizeram isso com o Néstor Kirchner, com a Cristina Kirchner e agora com o Alberto Fernandes. E a verdade é que hoje eu fui atendido pela Direção Nacional de Migrações para finalmente fazer o meu trâmite final de tirar as impressões digitais e outras burocracias para receber a minha residência permanente aqui na Argentina. E tinha nada mais nada menos do que entre 300 e 350 pessoas sendo atendidas pela Migrações, né, pelo Departamento de Migrações. Gente de todos os lugares da América Latina. Tinha brasileiras, tinha uma advogada brasileira do meu lado, tinha estudantes do Peru, tinha profissionais da Bolívia, profissionais da área de turismo, tinha gente do Paraguai, tinha gente sim da Venezuela, tinha muita gente da Colômbia. Em relação ao êxodo, à saída de Argentina do país, o número é muito menor do que isso. A única coisa que existe de fato é uma procura maior, uma consulta maior aos consulados e embaixadas da Argentina em outros países sobre custos de vida e trâmites burocráticos para emigrar para outros países. Mas não aumentou de modo algum efetivamente a mudança de argentinos, a saída de argentinos para outros países. Nem mesmo para o Uruguai, que é aqui do lado, e que é um país que tem um custo de vida muito maior do que o da Argentina. E isso certamente espanta as pessoas que são movidas pelas matérias de Clarim, La Nación, Globo e etc., Folha de São Paulo, acham que sair da Argentina vão facilmente encontrar qualquer lugar, e não. A Argentina é um país ainda muito bom para se viver, com sérios problemas certamente, com fragilidade econômica, problemas sociais gravíssimos, mas ainda é um país que tem muitos atrativos comparado a outros da região e mesmo do mundo. Então fica aí esse registro, esse desmentido dessa história de que existe êxodo na Argentina. Um abraço a todo mundo do Fórum Global. Diretamente do Congresso da Argentina, Rogério Tomás mandando um recado aqui para a gente. Obrigado aí, Rogério. Ana, vamos já nos indo para o final, mas eu acho que tem dois temas que eu acho que dá para a gente falar rapidinho. Eu vou tentar sintetizar, se quiser comentar sobre eles. O primeiro deles é o Paulo Guedes, o ministro da Economia do Brasil, indo na contramão do Mercosul, né, mandando incomodados que se mudem para a Argentina. Enfim, nada muito novo, né, o governo querendo liberar geral e a Argentina indo contra essa posição. E um outro é uma data importante que teve agora no dia 26, no domingo, dia 26, 5 anos dos acordos de paz da Colômbia. E a gente olha para trás e parece que pouca coisa mudou, né, Ana?
Estava procurando meu microfone aqui. Sim. Não, essa do Paulo Guedes, assim, é ridículo, porque ele está pegando carona em algo que quem tá brigando são os uruguaios e os argentinos, porque os uruguaios estão fazendo aí um acordo de livre comércio com a China, a revelia do Mercosul, e está uma tensão realmente com a Argentina, e o Brasil não tem feito nada, nem com relação ao Mercosul e nem com relação assim, ao Brasil mesmo, né? Ou seja, pelo menos os uruguaios estão brigando porque estão cuidando de alguma coisa deles ali, de acordo com o interesse liberal, neoliberal do Lacaille-Pou, né? E é nesse contexto que eles estão se desentendendo muito com os argentinos por conta do para onde vai o Mercosul. Mas tudo isso demonstra que esse governo brasileiro não tem a menor seriedade, né, com esses organismos multilaterais. O Mercosul ele é importante para o Brasil, com as suas diferenças, todos os últimos governos trataram de forma séria as reuniões, as pautas. O Brasil não, infelizmente, realmente esse governo vai passar sem ter deixado. Nem o que ele quis, ele conseguiu, que foi destruir o Mercosul, né? Lembra que ele falou na campanha, né, quando eles assumiram, que o Mercosul só atrapalhava? Agora já muda o discurso, falando que, na verdade, não, nós que vamos dar a linha para o Mercosul, os incomodados que se retirem. Então, muita bravata, né? Sobre essa questão dos acordos de paz na Colômbia, eu pensei que a gente ia falar da questão do Kosovo também, que é uma questão que está tensa aí. Não sei se você quer dar um pitaco sobre isso. Pode comentar também, pode comentar. Vou falar sobre Colômbia. Assim como a gente está agora acompanhando essa negociação da Venezuela, né, da oposição e do governo, essas negociações, esses acordos de paz são muito importantes. E esse da Colômbia, ele foi ainda mais importante, porque era meio século de guerra, né? O que se conseguiu ali com os acordos de Havana foi histórico, né? Infelizmente, o plebiscito aprovou o não, né? Mas muito ficou já incorporado à institucionalidade e à legalidade colombiana, que o Ivan Duque não cumpriu, não tem cumprido, e tem violado tudo. Todos os dias a gente entra... Acabei de ver, teve mais um massacre em Narinho, não sei quantas pessoas mortas. Semana passada era jornalista, era não sei o quê, líderes sociais mortos. O que está acontecendo na Colômbia é extremamente grave. É um juvenicídio, morte de jovens, e agora estão começando de novo a se organizar os protestos. A gente teve, a partir do dia 28 de abril até junho, foram 2 meses seguidos, né, de protestos diários, com organizações bem atomizadas e enraizadas nas regiões, com muito enfrentamento dos milicianos, dos paramilitares e do exército, unidos sob o comando de um uribismo nefasto, né? Então, as pessoas estão morrendo sistematicamente na Colômbia. O acordo de paz foi completamente neutralizado nesse sentido, perseguição a antigos guerrilheiros, etc. Então, muito grave. Infelizmente, não são boas as notícias desses 5 anos. E essa notícia que surgiu aí desde o dia 20, já tem uns 7, 8 dias que está crescendo a tensão ali na fronteira do Kosovo, né, com a Sérvia. Na verdade, a Sérvia nunca aceitou, né, a independência do Kosovo em 2008. Esse é um conflito com potencial de problema grande, assim, sabe? Nos próximos dias, que a gente vai ficar acompanhando, e que tem muito a ver com esse momento de reorganização da geopolítica mundial, que a gente conversava até um pouco aqui mais cedo com o Christoph, né? Do papel da OTAN, o papel da Rússia. Hoje a fala da porta-voz russa, do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, foi muito forte, falando que a situação está grave e se agravando muito. E ali
é guerra mesmo, né? A gente sabe que ali as pessoas há um enfrentamento visceral, né? Porque os sérvios jamais aceitaram essa independência do Kosovo e fica ali naquela regiãozinha ali entre a Sérvia e a Albânia, uma região muito tensa. Os Balcãs, de uma forma geral, né? Uma região de conflito histórico, né, Ana? A Ledala explicou aqui que foi mais um desabafo, né? Estamos ferrados mesmo. A situação não anda muito fácil, não. Bom, gente, eu queria então. Quer falar alguma coisa? Não, eu ia falar que essa questão que ela falou, a Ledala, né? Ela falou assim: eles ficam comendo pizza na rua e a nossa mídia só fica rindo. Ela tem razão, a gente, às vezes tem que enfrentar com mais seriedade esses absurdos, né? É verdade, é verdade. Não, e teve uma pergunta antes que falou: o ministro já voltou? Não, o ministro segue quarentenado lá em Nova York, né? Enfim, os absurdos do governo de Jair Bolsonaro. Bom, gente, eu queria agradecer a nossa audiência que ficou aqui até o final, a nossa audiência de terça e de domingo, quem nos acompanha. Se você gostou desse programa, deixe seu like, comenta nas redes sociais, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho e estar sempre aqui conosco na TV Fórum. Terça-feira que vem estou de férias, na outra também, então eu volto no dia 19, estarei aqui, mas enquanto isso, Ana Prestes estará comandando esse Fórum Global com vocês nas próximas terças-feiras. Muito bom, Lucas. Boas férias para ti. Volta com muito gás, porque tem muita confusão acontecendo pelo mundo. Obrigada a todo mundo que nos acompanha, que nos acompanhou aqui hoje, que vai nos acompanhar no domingo. E até a próxima.